Uma boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Sintam-se abraçados, sintam-se muito bem-vindos. Estamos todos muito felizes de dar início às apresentações com a tradução de Libras aqui na nossa casa. Primeiramente, apresentar o nosso palestrante, de nome Davi, e hoje o tema de hoje falará sobre morte, verdade ou ficção, ou mentira. Eu peço carinhosamente que perdoem os erros, pois é o início de um trabalho e é isso. Muito obrigada, desde já. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. Quero agradecer a nossa irmã Raíza pela disposição de fazer essa tradução, que a gente sabe que linguagem de sinal não é fácil, né? E eu vou procurar desacelerar a minha fala aqui para facilitar para a nossa irmã. E hoje o tema, ele é um tema bem empolgante, que é algo que nos traz um terror, nos traz um medo, faz com que a gente viva a vida inteira temendo esse momento. Então o nosso tema, ele é morte, uma realidade ou uma ficção? Uma pergunta interessante, né? Para muitos, o que é a morte? Para muitos, a morte é uma ficção. Para muitos, a morte não existe. E para muitos, a morte é uma realidade. Mas dentro da doutrina espírita, tem uma visão diferenciada. Eu uso dizer, se a gente sair na rua perguntando para as pessoas, você acha que a morte existe? A pessoa vai dizer que sim, a morte existe. Porém, se nós chegarmos em um velório com a nossa ideia espírita, que a ideia espírita é que a morte não existe, e colocarmos para aqueles parentes que ali estão, de frente àquele caixão, e dizer a ele, olha, meu irmão, a morte não existe. Ele vai falar, existe sim, porque o meu ente querido morreu. Então, se ela não existe, faça com que ele levante. Mas a coisa não funciona bem por aí. A doutrina espírita, ela traz-nos um embasamento bem tranquilo. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, nos traz a seguinte colocação: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Inclusive, vos libertará da morte. Vos libertará da morte, vos libertará desse medo da morte. Aí nós pegamos lá no livro Céu e Inferno, no primeiro capítulo, nos diz o seguinte: muitos acreditam no nada, e muitos acreditam no porvir. Nós pegamos como base que aquele que acredita no porvir, ele acha que a morte realmente não existe. E a doutrina espírita nos prova isso, e é o que nós vamos trazer à baila nessa noite de hoje, uma prova de que a morte não existe. O primeiro ponto, pergunta número 1 do livro dos Espíritos, nos diz o seguinte: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E todos nós acreditamos em Deus, né? Acreditamos em Deus. Mas será que Deus, na sua infinita bondade, iria criar tantos seres para viver 30, 5, talvez 100 anos, e esse ser morrer eternamente? Não iria, né? Porque Deus é bom, porque Deus é justo. Então Deus não iria fazer isso. E nós vamos trazer também a mesma coisa que é Deus, nós vamos trazer aqui um entendimento, o que somos. A gente parte da base do que somos para entender que a morte não existe. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E sendo nós a imagem e a semelhança de Deus, nós somos igual a Deus. Mas não somos Deus, né?
Somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas nós não somos a imagem e a semelhança de Deus fisicamente, como nós visualizamos com os nossos olhos físicos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus em espírito. Em espírito. Então, o que somos? Nós somos espíritos e temos esse corpo físico que todos nós estamos vendo aqui, e temos também um corpo perispiritual, um corpo semimaterial, que quando a gente abandona esse nosso corpo físico aqui, a gente vai para o mundo dos espíritos e vai continuar vivendo com esse corpo. Aí vem outra pergunta, mas para assim, como que é esse negócio de mundo dos espíritos? Jesus nos disse, não turbe vossos corações, há várias moradas na casa do Pai. Então, há várias moradas, tanto física quanto espiritual. Então, nós vamos deixar esse corpo físico aqui, vamos continuar vivendo com o nosso corpo perispiritual em uma dessas moradas. E aí vem outra pergunta, mas por que morremos? Nós morremos por um único motivo. Nós temos uma programação espiritual de um tempo que nós vamos viver aqui. E esse nosso corpo físico, que nós habitamos ele, nós habitamos o nosso corpo físico, nós não somos o corpo físico. Nós habitamos esse corpo físico, e esse corpo físico, ele é movido por uma energia chamada fluido vital. Essa energia fluido vital, quando nós nascemos, os nossos órgãos são impregnados por essa energia. E a gente vai vivendo, e quanto mais idoso a gente vai ficando, essa energia ela vai diminuindo, até chegar ao ponto em que essa energia não vai mais existir nesse corpo físico. E quando não existe mais vida nesse corpo físico, o que é que nós fazemos? Nós vamos embora. A gente abandona esse corpo físico. Mas esse corpo físico, ele vai se transformar, vai voltar em forma de matéria diferenciada para o universo, e nós voltamos para o mundo dos espíritos. Então, é uma demonstração que a doutrina espírita nos traz, que mostra claramente que essa morte, na verdade, ela acaba sendo uma ficção. Ela acaba sendo uma ficção. E aí vem uma outra colocação. Se Deus é tão bom, se Deus é tão justo, por que que Deus faz com que alguns abandonem mais rápido esse corpo físico? Será por que um vai com 10 anos, outro com 15, outro com 20, alguns vai até com 100 anos? Mas existe uma explicação, e a doutrina espírita nos traz claramente essa explicação, que é a seguinte: todos nós que voltamos aqui nesse planeta Terra, nós temos um tempo para viver aqui. E esse tempo, ele não é um tempo que vai aleatoriamente sendo escolhido por nós ou pela espiritualidade. É um tempo necessário para que nós possamos resolver as nossas pendências. Então, muitas vezes a gente resolve as nossas pendências com 15 anos. A gente paga a pena com 15 anos, mas vai pagar a pena? Exatamente, pagar a pena. Então a gente paga a pena com 15 anos, aí a gente volta para o mundo espiritual. E volta triste ou feliz? É a pergunta, né? Mateus leu aqui, lá no capítulo 4, no item 18, é uma leitura muito sábia do Evangelho. Olha o que a leitura nos diz, olha, a reencarnação não destrói os laços de família. Ou seja, quando nós renascemos fisicamente aqui nesse planeta Terra, não são destruídos os laços de família. É, ao contrário, o nosso pensamento com relação a isso. A gente pensa que quando a gente vai embora, abandona o corpo físico, destrói os laços de família. Mas na leitura nos diz o seguinte, olha, a verdadeira família, ela se encontra, não é aqui na Terra. A verdadeira família,
ela se encontra no mundo espiritual. Não é aqui na terra que se encontra a verdadeira família. A gente se reúne aqui, passa um certo tempo aqui e volta para lá. E sabiamente os Espíritos nos colocam nessa leitura também, que todos aqueles que partiram para o mundo dos Espíritos, eles estão do lado de lá, velando por nós. Então isso nos mostra que a morte, ela não existe. Existe apenas a separação do corpo físico. Então aqueles irmãos que partiram para o mundo espiritual, que se encontram do lado de lá, eles estão ligados conosco. Mas como que se faz essa ligação? Através do pensamento, através de uma prece. E nós estamos ligados. Eles velam por nós e, ao mesmo tempo, nós que estamos aqui, velamos para com eles também. Então, a grandeza de Deus é justamente nos mostrando que essa separação, essa morte que nós tanto tememos, ela existe apenas aos nossos olhos físicos. Ela não é algo real. Ela é algo momentâneo. Então, quando nós perdemos um ente querido, evidentemente que a gente fica triste, evidentemente que nós nos desesperamos, pois faz parte. Imagine só, nós temos um filho e esse filho falar, olha, eu vou viajar, eu vou morar 10 anos na Rússia, eu vou morar 10 anos no Japão. Nosso coração, ele vai ficar apertado, porque vai existir uma separação, mas não uma separação definitiva, é uma separação momentânea. E a morte, ela funciona do mesmo jeito, é uma separação momentânea, porque quando nós despertarmos do lado de lá, nós teremos uma grande oportunidade de reencontrarmos esses nossos entes queridos. Mas, nesse mesmo capítulo 18, nos diz o seguinte: o verdadeiro laço que nos une não é o laço de uma afeição material aqui na Terra, não é o laço de uma paixão, é o laço de um amor real. Porque se existe realmente o amor real, quando alguém parte para o mundo espiritual, a gente vai estar linkado com essa pessoa. E isso demonstra muito bem, aqui mesmo nesse salão, um dos irmãos recebeu uma mensagem aqui, uma mensagem muito interessante, que falava desses encontros no plano espiritual. Ele narra, a mãe dele havia desencarnado, e a mãe era um pouco assim, não acreditava na vida espiritual. E ele começou a fazer prece para ela, ele começou a trabalhar juntamente com a espiritualidade, pedindo para que Deus desse a ele uma oportunidade de ele reencontrar com essa mãezinha durante o sono. E o que é o sono? É quando nós pegamos o nosso corpo físico, colocamos ele para descansar. E aí a gente sai e vai para o mundo dos espíritos. Então esse irmão, ele fazia prece todas as noites, pedindo a oportunidade para que ele reencontrasse com a sua mãezinha, para que ele conversasse com ela, para que ele o auxiliasse, se fosse o caso que ela já estivesse muito necessitada. Passaram-se 3 anos. Ele fazendo prece, ele pedindo auxílio. Aí um dia ele recebe uma mensagem aqui. E na mensagem, a mãezinha pede perdão e diz: meu filho, um dos momentos mais importantes da minha existência aqui é justamente os nossos encontros em sonhos. Hoje eu percebo que tudo aquilo que me foi dito realmente faz sentido aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por mais desesperador que seja essa ficção, esse medo que nós temos, mostra-nos claramente que tudo é momentâneo, tudo não passa de algo muito passageiro. E no Livro dos Espíritos nos traz algumas colocações bem interessantes com relação à questão
da separação do corpo físico. Eu prometo que eu não vou falar em morte mais, que agora nós já estamos todos ligados, né, que não existe. Então, eu posso, antes de mudar de assunto, eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, pois não. Aliás, eu tenho buscado essa resposta e não consegui encontrar. Eu acredito que o senhor possa me ajudar. Partindo da ideia de que a morte, na verdade, é uma transição para talvez uma nova oportunidade no futuro, como a gente deve interpretar dentro salvo engano, de uma das epístolas do Paulo, em que ele diz que foi dada apenas a oportunidade de morrer uma única vez. Em que momento que seria esta morte? Seria em alguma conjugação suprema? Seria em que momento o que ele quis dizer nesse contexto? Senhor? Ele disse ao homem, ele não disse ao espírito, né? Então nós, de uma maneira geral, nós somos espíritos, né? A gente considera homem quando a gente está encarnado. Então nós não morremos nunca. Por que nós não morremos? Porque nós somos seres eternos, né? Nós somos seres eternos e já viemos de várias e várias encarnações. Então a Bíblia, de um modo geral, ela tem que ser traduzida para o momento atual. Então muitas coisas que Jesus nos disse, ele disse de forma alegórica. E quando a gente diz Jesus, Paulo é como se fosse o Cristo. Então, disse de uma maneira alegórica que era encaixada ao tempo daquela época. Então, hoje, com o advento, principalmente da doutrina espírita, esse véu, ele vai se dissipando. Esse véu, ele vai se dissipando e vai nos mostrando que não é bem o entendimento daquela época, mas sim um entendimento atualizado, né? Ok? Então, o contexto é de homem, né? Exatamente. Obrigado. Não, beleza. Fica à vontade para perguntar, viu? Então, meus irmãos, lá na pergunta 163 do Livro dos Espíritos, nos fala o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Então, quando nós deixamos o nosso corpo e despertamos no mundo dos espíritos, lá pergunta, essa alma tem consciência? Nós temos consciência de nós mesmos? E a espiritualidade responde de uma maneira muito grandiosa que nos traz uma tranquilidade. A consciência imediata não é bem o termo. Não é bem o termo. A alma fica algum tempo em perturbação. Então, quando nós vivemos um certo tempo aqui no planeta Terra, preso ao corpo físico, quando a gente desperta no mundo dos espíritos, a gente não vai despertar normal. A espiritualidade muitas vezes nos recolhe e nos leva para um hospital, nos leva para algum lugar onde a gente vai recompor e começar o entendimento dessa nova fase da nossa existência, que é a fase em que nós deixamos o corpo físico e voltamos para o mundo dos espíritos. Eu estou olhando o Silvério ali. Cristina falou isso para você, né? Cristina falou isso para você. Então nós recompomos e temos a oportunidade de voltarmos a uma vida normal. É da mesma maneira quando nós renascemos aqui no planeta Terra. Quando a gente renasce criança, a gente renasce entendendo tudo? Não, a gente demora um certo período. E quando a gente desencarna, dependendo do nosso grau evolutivo, a gente vai demorar um certo tempo para voltar nesse entendimento. E isso é narrado em vários livros. No livro E a Vida Continua, o último livro da série do André Luiz, lá nos narra a história dos dois personagens principais do livro, que é o Ernesto Fantini e a Avelina. Os dois estavam passando por uma doença do câncer e se conheceram no hospital. Se conheceram no hospital. O Ernesto, ele era um pouco mais espiritualizado. Ele falava que a morte não existia, mas a Avelina, ela era muito católica, muito apegada às tradições antigas. Então, os dois vão fazer uma cirurgia e desencarnam durante essa cirurgia. Ela acorda no mundo espiritual, em um leito de hospital, em uma cama de hospital, procurando pelos seus parentes. Ela não estava sentindo mais dores. Ela estava muito bem. E ela, mas eu estou bem, mas ninguém vem me visitar.
Vem o médico, conversa com ela, no plano espiritual tem médico também, do mesmo jeito que tem aqui, conversa com ela, mas não dá explicações. E ela sai para dar um passeio fora do hospital, vê lá o Ernesto Fantini sentado tranquilo em um banquinho, sentado tranquilo, e ela vê ele falar, pelo menos alguém que eu conheço, né? Começa a conversar com ele e todo um mistério em volta deles naquele momento. Ninguém explicava nada, nada fechava. E eles estavam vivos. Eles chegavam até e falavam, mas será que nós morremos? Não, mas nós não morremos, nós estamos vivos. Isso acontece com a gente quando a gente desperta no mundo espiritual. Até que eles descobriram que eles realmente tinham saído do corpo físico, que já não estava mais preso a esse corpo físico. Então, as obras é muito ampla nessas colocações. Tem uma mensagem muito importante também lá no livro, Mensagem de um Pequeno Morto, do Chico Xavier, chamado A Grande Viagem, nos narra a história do Carlinhos, que nos mostra bem como que funciona esse momento da passagem, que a gente sai desse mundo físico e vai para o mundo espiritual. E nos mostra também o quanto a espiritualidade nos auxilia nesses momentos. Carlinhos era um menino de 15 anos, foi contaminada por uma difteria lá e veio a desencarnar. E ele narra que momentos antes do seu desencarne, ele estava sentindo muitas dores, febre muito alta. O médico já não dava mais esperança. O pai ia para lá, ia para cá. E a mãe chorava de lá, chorava de cá. E não tinha mais esperanças. E ele sentindo muitas dores. De repente, ele olha na porta, enche-se de luz aquela porta, enche-se de flores a porta, e entra uma jovem senhora muito bonita, que ele olha e pensa, eu conheço. Aí ele lembra, tratava-se daquela senhora do retrato, tia Eunice, que já havia desencarnado e voltado para o mundo espiritual há muitos anos. Então tia Eunice vem até a ele, abraça e diz, Carlos, cadê aquele moço forte? Você está com medo? Você está com medo? Você está com medo de quê? E ele, sentindo muita dor, ele aceita o carinho daquela jovem, daquele espírito. E de repente ele sente que ele estava saindo pela porta, ajudado por tia Eunice. E ele percebe que ele estava levitando, saindo do solo e subindo. E ele ainda diz que ele vê as estrelas e olha o sorriso da tia Eunice. Ele tem dúvida, ele não sabia se ele olhava as estrelas ou se ele apreciava o sorriso da tia Eunice. Desperta também no plano espiritual. Ele desperta no plano espiritual com as mesmas dúvidas de Avelina e de Ernesto Fantini. Então ele desperta no plano espiritual, já não mais sentia dores. Já não mais sentia dores e tranquilo, vem o médico, o atende, conversa com ele, e ele estava bem, perguntava, onde eu estou? Você está bem, você está entre nós, dizia. Vem tia Eunice, conversa com ele, e naquele momento que ele conversava com a tia, aqui nós pegamos essa parte da fala, eu acho que ela traz-nos um grande esclarecimento para um momento em que desencarnar alguém que é ligado a nós. Então ele conversa com a sua tia e naquele momento ele lembra da mãe dele. E quando ele lembra da mãe dele, ele lembra das dores e do sofrimento. Naquele mesmo momento ele começa a sentir tudo aquilo que ele estava sentindo durante a encarnação. Ele começa a passar mal, ele começa a ter febre, ele começa a sentir dores. Interessante, né? E aí ele percebe que a sua mãe estava lá na terra, desesperada, gritando, não aceitando a sua partida. Então ele começa a sentir toda aquela vibração daquela mãezinha que não aceitava aquele desencarne, não aceitava aquele filho partindo em tenra idade.
Então isso mostra claramente, meus irmãos, que nós sentimos dores sim no plano espiritual. E por que nós sentimos dores no plano espiritual? Que nós estamos vivendo com um corpo no plano espiritual. E esse corpo é um corpo físico, mas não tão grosseiro quanto esse que nós estamos usando aqui. Então ele sentiu todas essas dores, mas o Carlinhos, ele teve a oportunidade de conhecer alguns parentes lá também. Tia Eunice diz a ele: Carlos, eu vou buscar alguns parentes. E vai, traz vovó Adélia, que ela até narra que ela não estava tão corcunda como ela era aqui na terra. Traz o primo Antonino, que também havia desencarnado em tenra idade. Então Chico, através das suas obras, ele mostra claramente para nós que a gente vai continuar vivendo. E isso é uma realidade pura, é uma realidade que não tem como nós sairmos dela. Então nós temos que prepararmos para esse momento da separação, para que a gente não sofra muito. Não sofra. Nós temos também alguns casos, deixa eu andar um pouquinho aqui, senão a gente vai perder. Tem uma outra questão que a gente percebe em alguns segmentos religiosos que nos falam da vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é aquilo que nós acreditamos, né? Nós somos eternos, nós não vamos morrer muito, nunca. Mas também, quando a gente deixar o corpo físico, nós não temos um céu garantido. O que nós temos garantido é o que nós estamos construindo aqui. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 153, Kardec sabiamente interroga a espiritualidade da seguinte maneira: em que sentido se deve entender a vida eterna? E a espiritualidade responde: a vida do espírito é que é eterna. Então, nós temos que ter a consciência que esse corpo, ele não é eterno, mas nós somos eternos. A do corpo é transitória e passageira, como eu disse aqui. Quando o corpo morre, a alma retorna ao mundo dos espíritos, né? Então, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Eu já fiz algumas colocações aqui, né? Então, quando nós deixamos o corpo, nós temos noção imediatamente? Não, não temos. São poucos os espíritos que têm essa noção. Em algumas reuniões mediúnicas, tem alguns espíritos que vêm, manifestam, acreditando que está vivo. Eles não sabem que eles morreram. Por isso que lá em João 8, versículo 32, nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muitas vezes a gente desencarna, a gente não desperta para isso. Nós temos um caso interessante no livro, Morri, e agora? Eu vou contar só um caso bem rapidinho dele aqui, que é da enfermeira Sônia. Então, quando a gente diz, morri, e agora? Então, talvez a gente fale, eu morri agora. Quem vai cuidar de mim? Evidentemente, que do mesmo jeito que nesta casa, existem grupos de trabalhadores que cuidam de nós, que cuida da sopa, que trabalha na fluidoterapia, que trabalha no culto consolador, que trabalha em vários e vários campos, que trabalha no passe da quinta-feira, né, meninos e meninas que estão aí. No plano espiritual também existem esses grupos de trabalhadores que nos acolhem no momento em que a gente deixa o corpo físico. Isso é bom, que traz-nos uma consolação e mostra para a gente que nós não estamos desamparados nunca. Nós sempre estamos sendo protegidos. O caso da enfermeira Sônia é mais ou menos o seguinte: ela sai para trabalhar, sai um pouco atrasada e sai correndo. E quando ela chega no hospital, que ela vai atravessar a rua, ela é atropelada por um ônibus. Ela é atropelada, cai lá no chão, e ela vê todo aquele movimento, pessoas vêm para cá, pessoas vêm para lá, pegam ela, leva para dentro do hospital, e ela, gente, eu estou aqui, por que está levando? Por que está levando? O que está acontecendo? E de repente ela escuta: enfermeira Sônia morreu. Ela não tem mais vida. E ela de lá pula e grita: gente, eu estou aqui, eu não morri, eu estou aqui. E passa todo aquele tumulto ali,
ela volta para casa. Quando ela chega na sua casa, ela entra, o marido não dá moral para ela, os filhos não dão moral para ela senta no sofá e é acometida por uma grande tristeza, porque ninguém o visualizava, porque ela já havia desencarnado. Mas ela não acreditava, ela não aceitava que ela tinha desencarnado. E ela estava em um hospital, que estava acima do hospital que ela trabalhava. Então, com o passar do tempo, com o auxílio, ela foi se despertando e chegando ao ponto de saber que ela havia desencarnado. Então, com nós, acontece do mesmo jeito. Não só vai acontecer, ou como já aconteceu várias e várias vezes. Aqui na resposta da 163, diz o seguinte, olha, imediatamente não é bem o termo. Imediatamente não é bem o termo que acontece conosco quando a gente volta para lá. A alma passa por algum tempo, um estado de perturbação, mas isso também não é eterno. Isso não é eterno. E nós temos que pensar também que se nós prepararmos aqui, conhecendo essa verdade, a gente vai chegar do lado de lá bem mais tranquilo. Então, toda morte, a gente tem que entender como sendo um parto. Do mesmo jeito que existe o parto, quando a gente volta para este planeta, quando a gente volta para o mundo espiritual, também é um parto. A diferença é que voltar para o mundo espiritual é um parto mais suave, é um parto mais tranquilo. Por quê? Porque a gente não volta para o mundo espiritual tendo um monte de tarefas para ser cumprido, um monte de provas para fazer. A gente pode voltar levando conosco, talvez, alguns remorsos, um caminhãozinho de remorsos e por aí chega, porque a gente não cumpriu direito o que a gente se comprometeu aqui, e aí a gente volta com remorso. Agora, quando a gente vem lá do mundo espiritual para cá, a gente vem morrendo de medo, porque dependendo da prova que a gente vai passar, dependendo da sogra que a gente vai ter aqui na Terra, dependendo das companhias que nós teremos aqui, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por isso que muitas vezes a gente chega aqui com certo tempo para voltar, a gente acaba voltando antes. A gente acaba voltando antes, por quê? Porque a gente se auto-assassina. E como que é esse auto nos assassinar? É a gente fazer uso de substâncias erradas, é a gente usar muito o orgulho, usar muito o egoísmo, termos muito mágoa no coração, aí a gente acaba indo embora antes da hora. Então nós temos que nos atentar a tudo isso aqui. A morte existe? Existe, do corpo físico, mas a morte real, a morte nossa como espírito, não. Porque Deus é justiça, Deus é amor, Deus é sabedoria. Deus não criou um universo tão grandioso que a Terra ela é apenas um grão de areia, levando em consideração a quantidade de mundos que existe, a quantidade de lugares que existe para que a gente possa viver e habitar, mesmo que seja um estado de espírito errante na erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é uma colocação que lá no Livro dos Espíritos nos traz o seguinte: erraticidade é o intervalo de uma encarnação para a outra. A gente sai do corpo físico, vai para o mundo dos espíritos, passa um tempo lá, aprende, faz o nosso planejamento do nosso próximo retorno aqui na Terra, e quando é chegada a oportunidade do retorno, a gente volta. Volta mais sábio, volta mais tranquilo. Bem, então, essa é a nossa fala sobre a morte, que eu acredito que agora todos nós já estamos acreditando que essa morte ela é uma ficção. Então são várias obras que nos mostram claramente a grandeza de Deus, a grandeza do ensinamento dos Espíritos, que mostra que nós somos seres eternos e nós somos os construtores dessa nossa eternidade, feliz ou infeliz. E toda vez que o coração doer, toda vez que a gente ter uma saudade muito grande
de um ente querido que já partiu para o mundo dos espíritos, que façamos esse reencontro durante o sono, durante o descanso do corpo físico. Que nós temos essa oportunidade, que quando nós dormimos, nós morremos momentaneamente, a gente fica ligado por um cordão fluídico, que esse cordão fluídico, se ele romper, a gente fica lá para sempre. Então a gente fica ligado por esse cordão fluídico e a gente consegue reencontrar os nossos entes queridos, a gente consegue reencontrar os nossos familiares. A gente só não lembra porque a grosseria do corpo físico faz com que a gente esqueça de tudo o que nos acontece quando a gente está fora desse corpo, quando a gente está afastado momentaneamente desse corpo. Então a morte, ela existe para aquele que acredita no nada, como nos coloca lá no primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno. Agora, todo aquele que acredita num porvir, ele sabe que ele é a imagem e a semelhança de Deus. E se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos eterno quanto Deus o é. E que Jesus nos abençoe. E finalizando, eu agradeço a nossa tradutora, que vai ser de grande valia essa fala, vai trazer para muitos e muitos, eu diria, ouvir através dos gestos. Obrigado, Raíza, que nós possamos fazer uma grande parceria, não só comigo. E no sábado nós temos a palestra do Culto Consolador. Eu já convidei a Raíza para poder fazer aqui a tradução também, viu? Então, certinho? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nós voltamos para os nossos lares livre desse fantasma chamado morte, né? Caso alguém tenha algum amigo, alguma pessoa, um ente querido que queira ter sonhos ou auxílios através das Libras, o nosso projeto ele se expande também a auxílios que queiram ir algum mercado, um atendimento médico. Também se expande aí. Então, se vocês tiverem alguém que queira convidar, por favor, convidem. Obrigada. É isso aí, é conversar com as mãos. É uma grande caridade, né?